Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Queria convidar vocês a chamar a tua família, se instalar aí no teu sofá, na tua mesa, onde você estiver, na tua cama, né? A gente está em períodos ainda de confinamento parcial, então a gente ainda não pode se reunir presencialmente, mas a gente dá o nosso jeito, né? Então você que está em casa, chama a tua família, se instale e vamos cultuar ao Senhor, tirar um tempo, né, para poder estar em comunhão com Deus e os nossos irmãos, mesmo que à distância, mas podendo estar o mais perto possível aí através do nosso culto online, tá bom? Queria pedir para vocês também, quem estiver aí pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, compartilhe com os teus amigos, os teus irmãos que moram na região, para poder estarem assistindo também o culto, né? Às vezes as pessoas estão sozinhas em casa, já não podem estar se frequentando, né, nessa época, mas que eles possam aí estar ouvindo a palavra do Senhor mesmo que dessa maneira, né? Então compartilhe com seus irmãos, com seus amigos e eu creio que vai ser uma bênção esse culto, tá bom? Queria pedir para vocês aí pra gente estar abrindo a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, tá bom? Abacuque, capítulo 3, fica depois de Miqueias e Amós. Você vai encontrar aí quase aí no final do Velho Testamento, tá? Abacuque. Vou deixar um pouquinho mais de tempo, porque tem gente que não sabe onde fica Abacuque na Bíblia, então Abacuque, capítulo 3. Versículo 17 ao versículo 19. É uma passagem que eu gosto muito na Bíblia e eu queria compartilhar aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, versículo 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Termina aí. Eu gosto muito dessa passagem. Abacuque era um profeta do Senhor e ele estava com medo, né? Quando ele começou aqui a relatar esse livro, ele estava com medo, com temor, porque os babilônios iriam atacar o povo de Israel. E ele sabia que era por conta dos pecados, das iniquidades do povo, o povo não se arrependia e ele sabia que Deus permitiu aquilo. Então ele o tempo todo ele tenta conscientizar o povo a se arrepender e a confiar no Senhor. Só que durante esse período ele passa aí por uma experiência com Deus, né? Durante esse período ele vê que o povo não se arrepende, não volta a Deus. Então ele começa a frustrar, né? Ele começa a se entristecer e aí ele tem um momento ali com Deus em que ele, no meio de todos os problemas, as dificuldades, ele percebe que no final o que importa mesmo é confiar no Senhor, né? Então ele termina o livro relatando isso, escrevendo um hino de fé e de alegria ao Senhor, porque no final o que vale é a nossa salvação, no final o que conta é a nossa confiança em Deus, independente de todo o resto, né? Então tem muitas pessoas que têm dificuldades em ler a Bíblia por conta, às vezes, das comparações, né? Se fala aqui de gado, de oliveira. Tem pessoas que nunca viram uma oliveira na vida, né? Então tem dificuldade de entender a comparação. Fala de ovelhas, né? Para que serve a ovelha, né? Para produzir vestimentas, né? No inverno. Então tem pessoas que têm dificuldade com essas comparações na Bíblia. Então eu queria contextualizar um pouquinho e trazer em outras palavras, mas que a noção é a mesma, para essas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Então esses versículos, né, o que hoje, né, a gente poderia usar pra gente e entender melhor o que Abacuque gostaria de dizer. Se estiver doente e não houver remédio para que me sare,
Se em mim existir somente tristeza e eu me encontrar na escuridão, tenha escassez de alimento e esteja nu, né, sem roupa alguma, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria, ela deve se basear no Senhor, ela deve se basear no Deus da nossa salvação, aquele que nunca falhou e aquele que nunca falhará, né? Então, Abacuque termina aí o seu livro querendo dizer isso, né? Que no final não importa as nossas dificuldades aqui, são difíceis, são, né? Mas o que a gente não pode deixar falhar nesse momento é a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. A gente tem que continuar confiando no Senhor, porque Ele é soberano em todas as situações, em todas as decisões, em tudo que está acontecendo, o Senhor está lá e a gente pode contar com Ele, tá bom? Então, queria deixar isso aqui para vocês. Eu espero que Deus fale com vocês neste culto, através do louvor, teremos ceia hoje, né? Através da ceia, através da palavra. E eu espero que Deus esteja na vida de vocês, que a casa de vocês esteja repleta da presença do Senhor. Amém? Vamos orar e vamos dar início aí ao nosso louvor, tá bom? Amém, Senhor Deus. Pai, obrigada, Senhor Deus. Obrigada pela vida de cada irmão que está assistindo esse culto. Senhor Deus, obrigada pelas famílias deles, Senhor Deus. Pai, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar em cada casa, Senhor Deus. Pai, nos encha, Senhor Deus, de alegria, de paz, ó Pai, de satisfação com o Senhor, ó Pai, e sobretudo, ó Pai, de confiança no Senhor, ó Pai. Nós queremos ter essa confiança, Pai, essa fé que é inabalável no Senhor, ó Pai. Enche os nossos corações, ó Pai, de confiança no Senhor, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que é disso que nós precisamos, ó Pai, para passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade, ó Pai. É isso que eu te peço nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa abençoar este culto, que o Senhor possa falar conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Amém? Então que você possa ir assistir o nosso louvor, que Deus possa tocar o teu coração e falar com você. A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Samuel, para aqueles que não me conhecem, e eu quero convidar você para que possa reunir aí com a sua família e entrarmos todos em um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou e o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Amém. Declare isso, que o Senhor vai vir, Ele ainda virá nos buscar. O que Ele promete, Ele cumpre. Amém. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro
esperamos a tua vinda, Pai. Oh, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria para entender que tudo, Pai amado, tudo está em tuas mãos, Senhor. E Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Tudo com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de te adorar, Pai. Aleluia, aleluia, Deus. Amém, igreja. Quero convidar vocês para a gente poder cantar mais uma música em adoração a Ele. Dizer para Ele que não importa o que aconteça, não importa se as circunstâncias atuais elas nos impeçam de estar alegres, não importa se os problemas estão muito difíceis, seja ele financeiro, pessoal, não importa, todavia a gente vai se alegrar nele. Amém?
dia, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia, Pai, não importa, Senhor, não importa se o fruto não cresça, nós vamos te adorar, nós vamos te glorificar e nós vamos se alegrar em Ti, Pai. Não importa os problemas, não importa, Pai amado, o momento que estamos passando, só importa que nós te amamos e nós viveremos para Ti, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz da parte de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, a tua família. Nós estamos aqui para ministrar a ceia do Senhor, esse momento memorável que a gente pratica há mais de 2000 anos, em que a gente relembra quando Jesus foi crucificado e morto pelo meu e seu pecado, e que a gente espera que Ele venha, a gente faz isso de memória, como Ele nos ordenou que fizesse. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 26. Se você não tem Bíblia, não tem problema, pega seu celular, traz seu celular para pertinho aí e vê nele. Se você não tem celular, não tem problema, vai aparecer aqui na tela. Se você está dirigindo, não pegue nada, ouça só, porque a leitura já vai ser suficiente. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 14, do versículo 17 até o 26. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse Jesus: em verdade eu vos digo que um de vós, o que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe uns após os outros: acaso sou eu? E o outro disse: acaso sou eu? Mas ele respondendo disse-lhe: é um dos 12, o que põe comigo na mão o prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não houvesse nascido. E comendo eles, tomou o pão e abençoando-o, partiu, deu-lo e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomando também o cálice, dando graças, deu-lo, e todos comeram e beberam. E todos beberam dele. E disse Jesus: este é meu sangue
do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, se você não beber mais, que não beberei o fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo com vocês no reino de Deus. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse momento da Páscoa, né, é um momento para mim muito especial. Esse momento que Jesus estava ministrando a ceia, foi o momento da Páscoa, o momento pelo qual Jesus estava demonstrando aos discípulos as coisas que haviam de acontecer. Ele estava ali, modo conhecimento, demonstrando aos discípulos o que havia de acontecer. E toda vez que eu participo da ceia, para mim é quase memorar, né? A primeira ceia que eu participei, a primeira vez que eu participei dessa ceia, do qual eu lembrava que Jesus Cristo era o Salvador da minha vida, do qual eu entendi que Jesus Cristo era o Salvador da minha vida. Isso foi em abril de 1998, umas 98, 99, foi quando eu tomei a ceia pela primeira vez. Só o ano que eu me perco, mas o momento eu me lembro bem. Eu sou ruim de data, mas o momento eu me lembro bem. E eu me lembro que da primeira vez que me contaram que Jesus era o Salvador da minha vida e que Jesus e que eu entendi todo o conceito do que a salvação implicava no meu coração, de que eu era perdido pelos meus pecados, que eu não tinha mais solução para a minha vida e que eu era totalmente perdido se não houvesse o sacrifício de Cristo. A ceia se tornou e começou a ser, a partir daquele momento, o lugar onde eu colocava tudo em ordem, onde eu punha a casa em ordem. A ceia começou a se tornar mensalmente, né, um lugar onde eu colocava tudo em ordem. E talvez essa fosse uma das verdades, mas aquela não era somente a única verdade a respeito do que a ceia significava. A ceia deveria significar, deveria significar para mim um memorar, mas não somente mensal, mas um memorar diário. E quando eu chegasse no momento da ceia, era a celebração daquele memorial que havia acontecido durante o mês todo. Talvez naquele começo, eu já refleti muito sobre isso, eu acho que eu entendi um pedaço que a ceia significava. Mas eu não tinha entendido ainda a completitude ou a complexidade do que a ceia era e significava para nós cristãos. Eu não acredito que os elementos da Santa Ceia, eles viram o sangue de Cristo, nem se tornam, o pão se torna o corpo, nem o vinho se torna, o suco de uva se torna o sangue. Mas eu acredito que o poder da memória humana, do que Deus deu para que a gente estabelecesse como algo extraordinário, esse sim tem o poder de nos influenciar nas nossas decisões. Por isso, a ceia, no decorrer dos anos, meu como cristão, foi se tornando uma coisa muito importante. Teve épocas da ceia que eu não passava uma ceia se não fosse em prantos. Porque eu entendia a minha fabilidade, o meu erro interno e constante que parecia que não fugia da minha mente nem do meu coração, e eu entendia a capacidade do que Jesus fez pela minha vida. E a ceia foi tomando um significado na minha existência de muita misericórdia, de muita graça. Essa graça de Deus que apanha diversas vezes, que é machucada diversas vezes, mas persiste em nos abençoar através da pessoa do Espírito Santo. A ceia, na verdade, não é um momento como eu imaginava, mas hoje eu entendo a ceia como um lugar onde eu devo estar. E ao ler o texto do evangelista Marcos, que provavelmente foi ditado por Pedro, e quando ele diz no versículo 17 que um traidor estava sentado na mesa com ele, né? Jesus avisa a respeito da traição. É um momento muito conturbado, porque Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos. Jesus está contando para os discípulos a respeito das coisas que haviam de vir. O momento é muito conturbado e Jesus abre o coração com os discípulos e diz: olha, algum de vocês vai me trair. E eu acho fantástico essa traição. Porque por muitas vezes eu mesmo coloquei Judas, né? Dentro de um contexto ele é um traidor e não há remediação. Mas por muitas vezes eu pude me colocar no lugar de Judas também. Em perceber que muitas vezes eu fui o traidor de Cristo. Eu traí Jesus.
E eu traí Jesus quando, Michel? Eu traí Jesus com os nossos pecados. Eu traí Jesus com a minha falta de obediência à palavra de Deus. Eu traí Jesus com a falta de confiança no Senhor. Eu traí Jesus com a falta de compaixão das pessoas, de misericórdia dos outros. Eu traí Jesus porque eu não amei Deus sobre todas as coisas, é o próximo como eu mim mesmo. Eu traí Jesus. Eu também sou um traidor de Jesus. E o que é mais interessante é que Jesus, fala a respeito daquele que ia o trair, aquele que ia o abandonar, aquele que iria negar ele. Mas ele não tira esse cara da mesa dele que está comendo com ele. Os outros evangelistas vão dizer que Judas saiu, mas ele estava na mesa com Jesus. Sabe o que isso significa? E para o judeu há uma importância fenomenal na questão da mesa, porque a mesa significa aliança. Jesus foi aquele que fez aliança com aquele que ia o trair. E para que essa aliança, Michel? Para salvá-lo? Não diria. Eu diria que a aliança foi feita para que ele pudesse se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, arrepender das injustiças que cometeu, arrepender da falta de misericórdia, arrepender da falta de obediência, arrepender dos nossos pecados. Não se engane, meus irmãos, por mais que a gente olhe para Judas e a gente diga, isso sim é um traidor. Eu e você já fizemos coisa igual. Talvez não na mesma proporção e com o mesmo efeito, mas nós traímos também Jesus. Mas o que é bom de Jesus é que Jesus não nos tira da mesa. Não é porque nós o traímos que ele nos manda embora. Não é porque nós o traímos que ele diz que não nos quer mais. Mas ele nos chama ao arrependimento. Arrependa-se hoje, arrependa-se agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe, meus irmãos, a ceia do Senhor ele não é um convite simplesmente ao arrependimento. Não é um convite à nossa consciência de traição. Mas é um convite de, tendo a consciência da traição, a gente possa tomar posição e tentar mudar de vida. É isso que significa o corpo de Cristo que foi partido por nós. É isso que significa o sangue dele que nos inaugurou a nova aliança. Ele um dia foi levado à cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, porque éramos traidores do Pai. Ele foi levado na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, porque nós éramos aqueles pelos quais a gente meneava a cabeça contra Deus, a gente não tinha afeto nenhum de Deus, a gente andava como inimigo de Deus, a gente fazia o que dava na nossa telha. Mas agora que nós somos de novo de Deus, existe um modo certo em que Deus nos convida para viver, e esse modo está representado na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, a ceia do Cordeiro, a ceia do Senhor, é o momento em que o Senhor nos convida a arrependermos de ser traidores de Deus, porque nós traímos também o Senhor. Deus confiou em nós muita coisa e por muitas vezes nós os traímos. A ceia no decorrer dos anos foi se tornando para mim não um momento, mas um todo dia. Todo dia para mim é ceia de Deus e todo dia deveria ser ceia de Deus. Tem dia que não é, tem dia que é. A gente vai vivendo a vida cristã dessa maneira. Mas o meu convite, o seu convite é relembrar a morte de Jesus. Relembrar que Jesus foi pendurado numa cruz porque eu e você éramos traidores dele. E com isso, meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui me ouvindo, o convite do Senhor para as nossas vidas é que nós assentemos na mesa com eles e deixemos de ser traidores. Que o Senhor Jesus, na sua graça, possa falar conosco, possa ministrar essa palavra no nosso coração e que ela venha do encontro das nossas almas. Nesse momento agora a gente passa para a distribuição dos elementos. Eu peço que você que está aí em casa, se possível, traga a tua família perto aí, tome pegue o vinho ou o suco de uva, não sei o que você está usando na sua casa, e pegue também do pão. Traga aí tua família para pertinho. Traga aqueles que são seus aí pertinho. E, se possível, um de vocês aí tome a liderança para poder distribuir os elementos com a família, distribuir os elementos com aqueles que estão perto de você. Se estiver sozinho, pegue você mesmo. Pegue do vinho, pegue do suco de uva, pegue do pão, que é a nova aliança, que é o corpo de Jesus Cristo que foi massacrado pelas nossas vidas. Tome do pão e tome
do vinho, do suco de uva, que significa o sangue da nova aliança que foi vertido por nós. E a palavra de Deus vai nos dar a diretriz a respeito do assunto, dizendo assim que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Eu gosto dessa parte do texto porque ela começa dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, a visão de Jesus foi que ele foi traído naquela noite. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é moído, que foi moído por vós. Comam dele, todos. Participemos todos do corpo de Cristo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. De semelhantemente modo, depois de ter participado do pão, ele também tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que foi vertido por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A memória dele, lembremos que menos uma santa ceia, até a grande ceia do Cordeiro. Participemos dele todos. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O texto que nós lemos em Marcos, ele vai nos contar que depois disso eles cantaram um hino. Tem um hino muito bonito, muito antigo, que diz assim que foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque foi na cruz que um dia eu vi os meus pecados castigados em Ti. E foi ali pela fé que os meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido por nós. E obrigado pela vida eterna que está garantida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos retira da mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o cuidador das nossas almas. E o Senhor não desiste de nós, mesmo que nós desistamos de nós mesmos. O Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua palavra agora venha ministrar ao nosso coração. Que nós tenhamos uma semana abençoada. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que bênção esse louvor. Eu espero mesmo que Deus tenha falado aí com vocês e que vocês estejam alegres na presença do Senhor. Amém? Eu queria deixar aqui para vocês alguns avisos. A partir do mês de fevereiro, a gente vai estar começando a Escola de Servos. Será aulas de teologia que serão dadas através do Zoom. Então, são professores do Brasil. Então, você pode assistir, você pode acompanhar estando aí na tua casa. E eu creio que vai ser uma bênção aprender mais sobre o Senhor, né? Então, nos próximos cultos a gente vai estar anunciando aí os detalhes de como vai ser, de como vai funcionar o dia. Mas esteja atenta aí para as próximas informações. A segunda coisa domingo que vem a gente tem culto no mesmo horário, no mesmo horário, nos mesmos canais aí de Facebook, YouTube, enfim, esteja acompanhando também o nosso próximo culto. Nos sábados a gente está tendo as aulas para as crianças e adolescentes, então no sábado às 5 horas as aulas estão acontecendo através do Zoom. Então esteja acompanhando. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, o link é liberado por lá. Esteja ajudando os teus filhos, né, a entrarem, a se instalarem, né? É um pouco às vezes complicado para as crianças, né, menores, mas incentive o teu filho a participar. A gente está compartilhando sobre a palavra de Deus. É muito bom, eles podem conversar com os amiguinhos através do Zoom, né, e com as professoras. Então, assim, tá sendo uma bênção e eu acredito que vai continuar sendo uma bênção até a gente poder se reunir presencialmente novamente, tá bom?
Então, às 5 horas é as crianças de 3 a 10 anos e às 6 horas da tarde são as crianças, são os adolescentes, desculpa, a partir de 11 a 15 anos, tá bom? Em breve a gente vai estar começando as aulas com jovens também, então se você é jovem, tem interesse de participar, entre em contato conosco para a gente poder estar te dando as próximas informações. Próxima coisa, a gente começou essa semana o culto de quarta-feira, que está sendo também no Zoom. Foi uma bênção, muitos irmãos participaram, é um culto aberto, né? Então, culto de ensino, então foi um culto aberto, o Michel que deu a primeira lição agora e teve abertura ali depois para perguntas, foi assuntos polêmicos, mas foi uma benção, todo mundo pode compartilhar aí o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, é uma benção para a gente poder estar aprendendo com os nossos irmãos também. Então, quero convidar você, se você tiver interesse em estar aprendendo mais e quiser participar, entre aí na próxima quarta-feira no nosso culto e eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então é isso, por enquanto esses são os avisos. Próximo domingo a gente vai estar passando mais informações. E agora eu queria passar para os pedidos de oração. A gente tem muitos pedidos de orações, no grupo do WhatsApp sempre tem um pessoal compartilhando alguns pedidos específicos. E a gente tem orado e eu acredito que Deus tenha abençoado sim, né? A gente se une não só para conversar, não só para suprir às vezes algumas necessidades emocionais, mas também para estar orando pelos nossos irmãos. E o Senhor tem nos abençoado, né? Então, primeiramente, eu queria pedir assim para vocês estarem orando durante essa semana, né? Sobre essa questão do Covid, né? Tem piorado alguns países aqui na Europa. E no Brasil também a situação ficou feia essa semana e essas últimas semanas, né? Então, que você possa estar orando por essas situações, que Deus possa intervir de alguma forma, de alguma maneira. E no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar os nossos irmãos, né? Mas tem coisas que realmente saem das nossas possibilidades. Então, que o Senhor possa entrar nesse momento e agir de forma, assim, sobrenatural, porque a gente não tem muito o que fazer nesses momentos, né? Então, que Deus possa estar com essas famílias que estão doentes, com essas pessoas que estão nos hospitais, que Deus possa se fazer presente nessas vidas e que elas possam sentir a paz do Senhor, né? Sentir a cura do Senhor na vida delas, certo? Então, está orando aí pela Bélgica, pelo Brasil, pela Europa no todo, que realmente o Senhor possa estar fazendo a obra dele. Deixa eu ver aqui. A Nadine, né, está passando por um tratamento e ela está sempre nas nossas orações. Então, eu queria pedir para vocês não esquecerem de estar orando por ela. E a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo e que Ele pode fazer todas as coisas. Então, a gente confia no Senhor e que a gente possa estar orando como comunidade, como igreja, pela nossa irmã, certo? Então é isso, meus irmãos. Tem vários pedidos de orações, se você estiver no grupo do WhatsApp, você está acompanhando lá. E não dá para falar tudo, mas sempre que a gente lembrar de alguma coisa que a gente não pode esquecer, a gente vai estar relembrando aqui vocês, para vocês estarem orando durante a semana, tá certo? Somente sobre a reunião de quarta-feira, eu esqueci de falar o horário. Às 8h30, a gente começa na quarta-feira pelo Zoom. Tá bom? Foi um horário aí que a gente entrou em comum, que às vezes as crianças já estão dormindo, né? As pessoas já chegaram do trabalho, que é um horário que dá para todo mundo estar participando. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pra gente estar transferindo o link para você estar participando, tá certo? Que vocês acompanhem o resto do culto, eu creio que vai ser uma bênção a palavra e que eu espero de coração que o Senhor fale com você. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que estão participando conosco aqui deste culto. Uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens intitulado Cartas para Você. E essas mensagens nós vamos falar a respeito das 7 cartas que estão ali no Apocalipse, que foram direcionadas às 7 igrejas ali da Ásia. E essas cartas, elas foram escritas por João quando ele recebe da parte de Cristo a revelação de que ele então deveria escrever e essas cartas deveriam ser enviadas para essas 7 igrejas.
No domingo passado, o irmão Michel, ele falou a respeito da primeira carta, que foi a carta escrita para a igreja de Éfeso, e hoje nós iremos falar a respeito da carta que foi escrita para a igreja que está em Esmirna. Mas antes que nós comecemos a falar desta igreja, desta carta, eu gostaria de te pedir para que você compartilhe esse link, para que você convide os seus amigos, os seus familiares, para participar conosco aqui deste culto e aprendermos um pouco mais e ouvirmos as mensagens que estão sendo preparadas dentro desse tema Cartas para Você. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 até o versículo 11. E nos fala assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor, nesta hora quero te pedir para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra e que a Tua palavra seja aplicada à nossa vida. Eu oro agradecido porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o alimento forte que nos sustenta dia após dia. Eu oro pedindo a Tua bênção, agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar então a respeito da igreja de Esmirna, que está na cidade de Esmirna, e é importante aqui falar alguma coisa a respeito dessa cidade, porque isso é muito importante. A cidade de Esmirna, ela estava numa localização geográfica muito favorável, o que fez com que essa cidade inevitavelmente fosse uma cidade muito comercial. Então as estradas que cortavam ali a cidade de Esmirna faziam com que os comerciantes, com que o comércio ali fosse facilitado. Outra coisa também que era favorável a essa cidade, para que ela fosse uma cidade rica e próspera, pois Esmirna era uma cidade rica e próspera, era o fato dela ter um porto, e esse porto era considerado o porto mais seguro daquela região. Então os comerciantes eles se sentiam à vontade, se sentiam tranquilos e seguros em fazer negócio ali, porque aquele porto, mesmo que houvesse a tentativa de uma invasão, de uma guerra, aquele porto ele era facilmente fechado à distância. Então essa segurança trazia tranquilidade ali para aquela cidade. Mas além da localização estratégica e do porto ali que trazia segurança para o comércio, essa cidade ela era um centro de ciência e de medicina. Então nós vemos que Esmirna não era uma cidade qualquer. Era uma cidade que já naquela época já possuía um certo desenvolvimento. Ela estava muito além de outras cidades. E a cidade ela era considerada a mais linda daquela região naquela época. Era uma cidade muito atraente, muito bonita. E os vinhos daquela cidade, eles eram famosos. Eles eram conhecidos além das fronteiras. Então nós vemos que tudo isso favorecia com que essa cidade realmente ela fosse uma cidade próspera. Então este ponto é um ponto muito importante nós sabermos, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui no livro de Apocalipse, onde nós lemos. Esmirna, politicamente, antes que Roma já tivesse domínio sobre o mundo antigo, Esmirna já tinha aliança com o Império Romano. E a lealdade dessa cidade com o Império Romano era algo que se destacava. Era algo assim de um tamanho tão grande que o Império Romano naquela época, no ano de 195 a.C., eles resolveram construir naquela cidade o primeiro templo dedicado a uma deusa romana. Então tamanha era a lealdade. Muitas outras cidades elas concorreram para que o Império Romano fizesse ali a construção do templo na cidade deles. Mas a lealdade de Esmirna se destacou de tal forma, superando inclusive Éfeso, que então o Império resolveu construir o primeiro templo ali naquela cidade. Alguns historiadores dizem que houve um momento em que os soldados, o exército romano, eles estavam em uma batalha e
A batalha estava indo mal e os seus soldados ali estavam passando fome, passando frio, e a lealdade era tão grande dessa cidade que a cidade enviou recursos para os soldados romanos, os seus próprios recursos. Enviou alimento e enviava inclusive as suas próprias vestes para que os soldados ali eles pudessem estar sendo aquecidos e possivelmente não morrer ali de frio. Na questão religiosa, essa cidade ela era cercada por templos romanos e também por templos ali macedônios. E já naquela época ali já se notava a presença de uma comunidade judaica que inclusive tinha uma influência muito grande. E com relação à comunidade cristã, percebe-se que em algum momento essa comunidade ela surgiu ali no meio da cidade de Esmirna, e provavelmente isso deve ter acontecido ali por volta do ano 55, 85 depois de Cristo. Então nós vemos já que nessa época, nesse período, já havia também ali uma comunidade de cristãos sendo notada. Alguns historiadores imaginam que essa comunidade ela foi estabelecida através de Paulo. Quando Paulo ele vai a Éfeso e ele demonstra ali um interesse muito forte, um esforço muito forte, um esforço missionário para que a comunidade ela começasse ali em Esmirna. E isso está no capítulo 19, e nós vemos nessa narrativa ali o esforço de Paulo para que o evangelho chegasse ali em toda a Ásia Menor, em toda aquela região. Mas não se sabe ao certo se realmente Paulo foi o fundador dessa igreja. Mas há referências também que o primeiro pastor, o primeiro presbítero ali na igreja de Esmirna foi Policarpo. Inclusive, Policarpo ele deixa algumas cartas registradas, e nessas cartas, pela forma como está escrito, nota-se que há muito ali da narrativa de Paulo, das características de Paulo, inclusive também de João. Então, por isso que imagina-se que essa igreja ela tenha sido fundada por Paulo. Mas nada é 100% certo. Bem, com relação à carta de Esmirna, nós vemos que Cristo é Ele que dita, é Ele que revela as palavras para que João escrevesse essa carta. Então João ele escreve, mas a revelação ela veio do próprio Cristo. E nós vemos que aqui, o versículo 8 diz assim: "E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último." Então é muito importante nós sabermos que essa carta, o Apocalipse, essa carta não foi escrita por homens. Ela foi inspirada por Deus e ela foi transcrita sim por algum homem, né? João aqui ele teve o privilégio de receber essa revelação de Deus, mas as palavras não eram de João. As palavras eram de Cristo. Ele diz o primeiro e o último. Nós precisamos entender que Deus ele está acima de todas as coisas. Que Deus ele já sabe de todas as coisas, porque Ele é o primeiro e o último. Antes que o mundo fosse formado, Ele já sabia de todas as coisas. Ele já estava presente. Então, isto diz o primeiro e o último. O que foi morto e reviveu. Então nós vemos que o único que morreu e ressuscitou foi Cristo. Então as palavras aqui não eram de João. As palavras aqui eram do próprio Jesus, que agora ele aparece a João e ele começa então a ditar, a narrar aquilo que João deveria escrever para a igreja de Esmirna. E quando então João escreve essa carta por revelação de Cristo, a preocupação de Cristo, o fundo de pano de preocupação, era a blasfêmia que estava acontecendo ali naquela época através dos judeus ali que estavam participando daquela comunidade cristã. Então começaram a blasfemar. E Deus então, Cristo, ele demonstra uma preocupação com o coração daqueles irmãos da igreja de Esmirna. Por quê? Porque a blasfêmia era algo que estava surgindo ali no coração dos judeus. E o que Cristo queria é que a sua igreja, que os seus filhos, não deixasse que no seu coração surgisse o ódio, surgisse a amargura, a tristeza, a falta de fé. Ele não queria que no coração ali daqueles irmãos pudesse surgir a ingratidão. Porque se nós não cuidarmos, meus irmãos, do nosso coração, provavelmente esses sentimentos eles tomarão conta da nossa vida
e provavelmente alguns poderão até mesmo blasfemar. Nós sabemos que a vida cristã, ela não é fácil. Muitas vezes nós somos acometidos de momentos difíceis da nossa vida. E as tormentas, as tribulações, tudo aquilo que sobrevém contra as nossas vidas, muitas vezes, se nós não cuidarmos, o nosso coração, ele pode se encher de coisas negativas, daquilo que não agrada a Deus. E muitos, quando permitem que isso aconteça, se afastam de Cristo, começam a maldizer, começam a blasfemar, como os judeus estavam fazendo ali naquela época. Então, o pano de fundo usado aqui, para demonstrar a preocupação com o coração daqueles irmãos, era a blasfêmia. Porque a igreja de Esmirna, inclusive o próprio nome Esmirna, significa mirra. E o que era a mirra? A mirra era uma erva aromática, inclusive amarga, que quanto mais ela era amassada, quanto mais ela era triturada, quanto mais ali ela era massacrada, mais ela exalava o seu perfume. Era um cheiro muito forte que havia. Então, isso mostra que a igreja de Esmirna, ela faz parte ali daquele período dos mártires. Foi uma igreja que Cristo aqui, ele se revela dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E é importante que nós entendamos e creiamos que Deus, que Cristo, ele conhece as nossas obras. Ele conhece aquilo que nós estamos fazendo. As pessoas à nossa volta muitas vezes não valorizam aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes a comunidade que nós fazemos parte, ela não valoriza aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós não precisamos esperar dessas pessoas nenhum tipo de exaltação, nenhum tipo de benefício, porque nós precisamos entender que Cristo está vendo as nossas obras. Ele sabe tudo aquilo que está sendo feito. Você, na sua intimidade, aquilo que você está realizando, aquilo que você está fazendo. Então Cristo aqui se revela para essa igreja e ele diz: eu sei, eu conheço, eu sei as obras que vocês têm praticado. E meus irmãos, as obras que nós praticamos, normalmente elas surgem no nosso coração. A maldade ou a bondade, ela surge no nosso coração e aí nós podemos praticar então boas obras ou más obras. E é por isso que Cristo aqui, ele demonstra a preocupação com o coração desses irmãos. Porque o que essa igreja estava vivendo ali eram momentos difíceis, eram tribulações e perseguições. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tribulação que vocês estão passando. Então, quando Cristo aqui demonstra preocupação com o coração daquela igreja, é porque ele sabia, ele via o sofrimento daqueles irmãos. E meus irmãos, a vida cristã não é fácil. No livro de Hebreus, mais no finalzinho do capítulo 10, o escritor, quando ele escreve ali, mostra a preocupação, porque a tormenta muitas vezes, a tribulação muitas vezes, ela está testando o nosso coração. Deus usa a provação e a tribulação para testar o nosso coração. E essa igreja, ela estava sendo testada. Essa igreja, ela estava passando por momentos difíceis, ela estava passando por tribulações e perseguições. Como nós dissemos, essa igreja, ela faz parte ali do período dos mártires, onde os cristãos que não negavam a Cristo, que não negavam o Evangelho, eles eram crucificados, eles eram lançados nas arenas, eles eram queimados em praça pública, porque não negavam o nome de Cristo. Eles eram perseguidos porque eles recebiam o nome de cristãos. E ao invés de blasfemarem, ao invés de maldizerem o seu Cristo, eles confiavam até a morte. E é por isso que Cristo aqui, ele se revela dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, mas reviveu. Essa igreja precisava ouvir da boca de Cristo essas palavras, porque essa igreja estava experimentando a morte. A perseguição era tão grande, era tão intensa, que chegava-se à morte. E Cristo aqui, ele diz: eu conheço a vossa tribulação, mas não se preocupem, assim como eu morri e revivi, vocês também não sofrerão o dano da segunda morte. Vocês podem ter o corpo de vocês agora morto, vocês podem ter o corpo de vocês agora amassado, triturado, rasgado, como a mirra,
que quanto mais se amassa, quanto mais se estraçalha, mais cheiro ela exala. E meus irmãos, essa igreja, ela tinha em si o bom cheiro de Cristo. Ela exalava o bom cheiro de Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, ele foi moído por nós. E a palavra de Deus diz que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus com que Cristo ele fosse moído por nós. Através ali da sua morte, do seu sangue derramado, é que nós fomos alcançados. E Paulo ele diz que nós precisamos exalar agora o bom cheiro de Cristo. E era isso que essa igreja estava fazendo. Cada vez que ela era perseguida, cada vez que era lançada nas arenas, cada vez que eles eram crucificados ali em praça pública, o bom cheiro de Cristo estava se espalhando. Essa igreja ela sofria, mas ela subia como aroma suave até a glória de Deus. Esses irmãos eles eram recebidos na eternidade com salvas de ouro. Eles eram cristãos que não se inclinavam ao poder do Império Romano. Eles não adoravam a outros deuses. Essa igreja era perseguida por isso. E esses irmãos então precisavam ouvir: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, mas reviveu. Eu conheço as tuas obras, eu sei da tribulação que vocês estão passando. Nós podemos descansar em Deus, meus irmãos, porque Ele sabe da dificuldade que nós temos enfrentado. Ele sabe da tribulação que alguns têm enfrentado. O momento que nós estamos vivendo é tão atual quanto aquele momento naquela época. Talvez nós não estamos sendo lançados nas arenas, mas existe sim algumas pessoas em alguns lugares que não têm a mesma liberdade que nós temos. Hoje nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, inclusive nas redes sociais, como nós estamos fazendo hoje. Mas alguns irmãos não têm a liberdade de pregar o Evangelho de maneira nenhuma. E esses irmãos que são conhecidos como igreja perseguida, ela ainda existe. Eles estão sendo caçados, eles estão sendo procurados, decapitados por amor a Cristo. Eu e você não estamos passando isso, mas existe uma igreja que está se entregando, que está se colocando à disposição, que está enfrentando a morte por amor ao Evangelho, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do reino. E ele diz: eu conheço a tribulação, eu sei também da blasfêmia que está aí no meio daqueles que se dizem judeu, mas não são. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece aquele que é sincero e aquele que não é sincero. Ele sabia fazer de separação daquele que era fiel e daquele que não era fiel. O que nós não podemos deixar é que no nosso coração a blasfêmia ela venha aparecer. E muitas vezes, quando nós estamos em tribulação, nós já dissemos isso, algumas pessoas tendem a desacreditar. Elas tendem a falar aquilo que não deveriam falar. E às vezes entregam-se. Às vezes elas se entregam. Então por isso que nessa carta aqui o pano de fundo é a preocupação com a blasfêmia. O que Deus não quer é que do nosso coração venha surgir sentimentos que não agradam. A inveja. Nós vamos falar daqui a pouco um versículo que fala sobre tudo isso. E Cristo ele continua dizendo: eu conheço a vossa pobreza. Nós dissemos que a igreja de Esmirna, aquela cidade ali, né, a cidade de Esmirna, era uma cidade muito rica e muito próspera. Mas agora Cristo aqui fala: eu sei da sua pobreza. Ele estava falando aqui dos cristãos. Ele estava falando aqui da sua igreja, que estava numa cidade muito rica e muito próspera, mas que eram pobres materialmente. E por que isso acontecia? Porque pelo fato deles serem cristãos e serem perseguidos, eles tinham seus bens confiscados. Eles não podiam ali comercializar livremente. Eles não podiam trabalhar livremente. Provavelmente muitos ali perdiam seus trabalhos por dizerem que eram cristãos. E aí vinha a necessidade, vinha a carência, vinha a pobreza. A cidade era rica, mas aquela igreja ali, Cristo diz que ela era uma igreja pobre, materialmente falando. Meus irmãos, neste mundo, nós não precisamos de ter riqueza. Este mundo nós sabemos que é um mundo rico. Você pode olhar à sua volta e você vê a riqueza que possui o planeta Terra. Você vê que cada país tem a sua riqueza. Materialmente falando, o planeta Terra é um planeta riquíssimo. Não é verdade?
Mas quando nós olhamos, às vezes, para os cristãos, nós vemos, às vezes, a grande maioria, isso não é regra, mas nós vemos, às vezes, um povo sofrido. Nós vemos, às vezes, um povo que, materialmente falando, nem sempre é rico. Nós não estamos falando dos falsos, nós estamos falando dos verdadeiros, daqueles que entregam as suas vidas a Cristo, daqueles que, por amor a Cristo, eles até repartem os seus bens com aqueles que não têm. Essa era uma característica, inclusive, da igreja primitiva. Não havia diferença entre um e o outro. Aqueles que tinham mais, inclusive, vendiam as suas propriedades e compartilhavam com aqueles que não tinham, de forma com que todos pudessem ser iguais. Mas nós vemos aqui, então, que Cristo ele fala da pobreza material. E aí ele abre um parênteses e diz assim: eu vejo a tua pobreza, mas tu és rico. Meus irmãos, essa igreja aqui, a igreja de Esmirna, foi uma igreja que se destacou dentre as 7 igrejas, porque Cristo aqui ele não faz nenhuma crítica a essa igreja. Ele não traz nenhum tipo de repreensão àquela igreja, mas ele elogia, ele incentiva, ele motiva, e ele traz uma palavra de esperança e de fé. Ele diz: vocês são ricos, porque a vossa riqueza não está relacionada a este mundo. Vocês podem não ter nada material, vocês podem estar sendo agora perseguidos, atribulados, perdendo tudo aquilo que vocês tinham, por amor ao meu nome. Mas não se preocupem, porque vocês agora estão juntando um tesouro nos céus. Meus irmãos, onde o nosso coração estiver, ali estará o nosso tesouro. Por isso que Cristo aqui ele se preocupa, ele demonstra preocupação com o coração. Ele demonstra a preocupação com o coração daquela igreja, para que ela não tivesse o coração na riqueza daquela cidade, mas que o coração daqueles irmãos estivesse naquilo que fosse eterno. Eu morri, mas eu ressuscitei. É um Deus eterno. E tudo que Deus tem para nós, meus irmãos, é a eternidade. Tudo aquilo que Ele tem para nós são as riquezas eternas, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. É lá que está o nosso tesouro. É lá que está aquilo que Deus ele tem preparado para nós. E Cristo ele continua dizendo: eu tenho visto a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles são sinagogas de Satanás. Então Deus ele sabe distinguir o trigo e o joio. Ele sabe distinguir aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Aquele que é sincero e aquele que não é sincero. Aquele que muitas vezes, apesar de estar sofrendo, ele tem no seu coração a gratidão a Deus. Algumas pessoas só são gratas quando tudo vai muito bem. Quando tudo está certinho, quando tudo está em paz, quando há saúde, quando há prosperidade, aí eles são gratos a Deus. Mas quando a tribulação vem, muitas vezes o coração ali provado, aí falta a sinceridade, falta a lealdade. Esmirna, a cidade de Esmirna, era leal ao Império Romano. E muitas vezes, quando nós somos provados, falta em nós a lealdade ao nosso Deus. E era isso que Cristo estava dizendo, que ele não queria que essa igreja trouxesse no seu coração a blasfêmia, a falta de lealdade e o amor e a gratidão ao Deus que eles serviam. Ele fala assim: não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aquela igreja precisava ouvir isso, que eles não precisavam temer, apesar de tudo que estava acontecendo. Porque eles estavam servindo a um Deus que estava atento a todas as coisas, que esse Deus era o mesmo Deus de antigamente, aquele que tinha operado no passado, aquele que já havia libertado prisões, aquele que já havia ressuscitado, aquele que já havia curado, aquele que já havia operado grandes milagres e grandes sinais. Ele era o mesmo Deus. Ele estava dizendo: vocês não precisam temer, vocês não precisam se preocupar. E ele diz assim: olha, alguns de vocês serão lançados na prisão. Olha como Deus era tão maravilhoso. Ele antecipou e ele disse, ele avisou: alguns de vocês serão lançados na prisão. Deus ele tem preparado o nosso coração, meus irmãos, para aquilo que está acontecendo. Deus ele está preparando o nosso coração para aquilo que nós estamos vivendo. As cartas do Apocalipse, elas não foram escritas somente para aquelas igrejas ali da Ásia, mas quando nós vemos o conteúdo destas cartas, que ainda serão faladas sobre outras,
nós vemos a preocupação de Deus também com os nossos corações, com a igreja atual. Tudo aquilo que está nos envolvendo, tudo aquilo que está à nossa volta, Deus ele tem uma palavra para nós, vocês não precisam temer. Talvez a perseguição que nós estamos sofrendo hoje não é a mesma perseguição daquela igreja, mas nós também estamos sendo perseguidos, atribulados. Mas em tudo nós temos sido sustentados por Deus. Alguns de vocês serão lançados na prisão, terão os vossos corações tentados. Mas não se preocupe, não temas, porque eu estou convosco. Jesus, antes de partir, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele disse que quando ele fosse para o Pai, ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Espírito Santo Consolador, aquele que iria à nossa frente. Meus irmãos, não nos falta a direção de Deus em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não importa o que nós estamos passando, o que está acontecendo à nossa volta, não tem faltado a direção de Deus na vida daqueles que creem no seu nome. É por isso que Cristo ele se preocupa com o coração da igreja, para que em nós haja um sentimento que seja um sentimento que está no coração de Deus. Que o nosso sentimento seja o mesmo. E ele diz assim, tereis uma tribulação de 10 dias. Veja bem, o tempo aqui está determinado. Eram 10 dias. Esses 10 dias podem ser 10 dias proféticos. Como em Daniel, cada dia ali era um ano. Então aqui pode ser 10 anos, pode ser 10 dias, pode ser 10 meses. Não importa. Mas o tempo da tribulação aqui já está determinado. Existia um tempo para começar e um tempo para acabar. Outro dia eu trouxe uma devocional onde eu falei a respeito do amor. E eu disse que todas as coisas irão passar, inclusive o momento que nós estamos vivendo, da pandemia, uma hora vai passar. Meus irmãos, a tribulação de 10 dias mostra que Deus ele tem o controle de todas as coisas. De que Ele vai assumir o controle de todas as coisas no momento certo. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que a igreja está passando, vai acabar. É algo que já está determinado. E quando essas coisas acontecerem, o que há de vir, virá. Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. Pode ser que Cristo ele te chame antes desse dia. Então a sua tribulação, a perseguição que você está sofrendo, ela vai acabar. Ela vai durar 10 dias. 10 dias aqui é um tempo determinado por Deus. Eu não sei quanto tempo está determinado para que nós possamos passar aquilo que nós estamos passando. A igreja de Esmirna enfrentou ali aquele período dos mártires. Mas acabou. Para a igreja de Esmirna ali acabou. E esses irmãos, eles venceram. E Cristo aqui, ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para alguns dali, a provação de 10 dias, a tribulação ali de 10 dias, foi a morte. Quando a morte chegou, acabou o período da tribulação. E Cristo aqui está dizendo, ser fiel até a morte. Meus irmãos, nós não podemos negar a Cristo diante das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos manter o nosso coração saudável, nos alimentando da palavra de Deus, das promessas de Deus. Deus aqui faz uma promessa, aquele que for fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. Então nós não precisamos nos preocupar quanto tempo vai durar a tribulação. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando. Certamente é algo muito duro, certamente é algo muito doloroso, é algo muito difícil. Talvez uma situação que envolve familiar, um filho, talvez alguma situação que seja no sentido financeiro, talvez alguma situação que seja no sentido da sua saúde. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o que Cristo disse para aquela igreja, eu estou dizendo para você nesse dia, ser fiel até a morte. E o que é que você vai receber? Cristo diz aqui, eu vou dar a coroa da vida. Ali na cidade de Esmirna havia um estádio olímpico, onde era realizado ali algumas competições. E aquele que vencia, ele recebia uma coroa. Ele recebia ali um símbolo na sua cabeça. E o que Cristo está dizendo aqui é que para nós, para aqueles que forem fiéis até a morte, Ele nos dará uma coroa diferente. Ele fala que nos dará a coroa da vida. Diz assim,
o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você pode enfrentar a morte hoje. O seu corpo pode enfrentar a morte hoje. Mas Cristo está te fazendo uma promessa aqui de que você não enfrentará o dano da segunda morte. Você pode enfrentar o dano da primeira morte, que é esse corpo aqui, ó, essa carcaça, ela será destruída. Alguns irmãos ali da igreja de Esmirna, eles eram lançados na arena, eles tinham seus corpos despedaçados. Era o primeiro corpo ali, o corpo recebendo os danos da primeira morte. Alguns eram queimados. Era o corpo sentindo o dano da primeira morte. Mas esses irmãos, eles foram fiéis até a morte. E agora, a promessa de Cristo aqui é que eles não sofrerão o dano da segunda morte. Meus queridos, nós reinaremos para sempre com Cristo, na sua glória. Nós não queremos reinar aqui neste mundo, onde a riqueza e a prosperidade, ela é passageira. Nós não queremos reinar aqui neste mundo, onde tudo vai passar. Mas nós queremos reinar com Cristo na glória. Nós queremos reinar com Cristo naquilo que é eterno, naquilo que é para todo sempre. E ele diz, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Cristo aqui, ele demonstra preocupação com o coração daquela igreja. Cristo, ele está preocupado com o seu coração. E é interessante, porque quando Samuel, ele vai ali até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, ele olha para os seus filhos e ele olha a aparência. Ele achava que o mais bonito, que o mais alto, que o mais forte seria o rei de Israel. Mas Deus, ele fala com o profeta no versículo 7, capítulo 16, versículo 7 de 1 Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, nem para a beleza, porque eu os tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor, ele olha para o coração. Por isso que Cristo aqui, ele demonstra preocupação com o coração daqueles irmãos, para que diante da luta que eles estavam enfrentando, da tribulação, da tormenta, não viesse nos seus corações sentimentos maus, não viesse ali a blasfêmia como os judeus estavam fazendo. Então Deus, ele olha para o nosso coração. Por isso que a preocupação é com o nosso coração. E em Provérbios 23, versículo 26, Deus, ele faz um pedido maravilhoso. Raramente Deus está pedindo alguma coisa quando nós lemos a palavra dele. E aqui agora ele diz em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. O que Deus, ele quer é o nosso coração. E nós não podemos entregar para Deus um coração cheio de maldade, cheio de rancor, cheio de ingratidão. Deus, ele quer um coração puro e sincero. Se o seu coração não é assim, entregue o seu coração a Cristo e deixe que ele mude esses sentimentos, para que ao receber o seu coração, ele possa ter um coração segundo a sua vontade. Em Provérbios 4, 23, ele diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja o quão importante é com que a igreja hoje ela tenha o seu coração purificado, guardado, santificado, separado para Cristo, porque é do nosso coração que procede a vida. Então, há um texto maravilhoso aqui no livro de Mateus, capítulo 15, 18 e 19, que diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai. Porque o que sai pela boca é aquilo que está cheio o coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos, pensamentos de morte, de adultério, de prostituição, pensamentos de furto, os falsos testemunhos e blasfêmia. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, precisamos deixar com que Cristo, ele cuide do nosso coração. E Davi, aqui no Salmo 51, ele faz um pedido especial para Deus. E é o pedido que nós precisamos fazer. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando, diante das tormentas,
Deus possa sempre criar em nós um coração puro, um coração sincero, um coração grato, para que nós não venhamos blasfemar, para que não venhamos levantar falsos testemunhos e nem maldizer e contradizer. E eu quero finalizar aqui agora lendo um versículo, uma passagem que muitos conhecem, que está no livro de Romanos, capítulo 8. E eu quero deixar essa mensagem para finalizar, para que você possa ter como uma motivação para você, para que você venha guardar, para que você venha ser fiel até a morte, para que você venha guardar a certeza no seu coração de que você não está sozinho, de que tudo aquilo que você está enfrentando vai passar e que nada disso é maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. O texto que eu vou ler diz assim, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa igreja recebeu de Cristo ali as seguintes palavras: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que ressuscitou. Sê fiel até a morte, não temas, e aos que vencerem, eu darei a coroa da vida. Vocês não experimentarão os danos da segunda morte. O que nós lemos aqui agora diz tudo isso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida em favor das nossas vidas, aquele que tomou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si os nossos pecados. E ele se fez ali sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarde o seu coração, para que do seu coração possa proceder apenas sentimentos e palavras de vida. Vamos orar? Senhor, nesta hora eu quero te agradecer e quero te bendizer pela tua palavra, que é um alimento forte para as nossas vidas. Porque quando nós lemos a tua palavra, nós vemos o teu cuidado, nós vemos o teu amor, nós vemos a maneira como o Senhor cuida de nós, como o Senhor está presente desde o início até o fim. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, porque aquilo que nós enfrentamos muitas vezes nos coloca numa posição em que nós pensamos que nós não iremos suportar. Mas pela tua palavra nós cremos que nós iremos vencer, porque nós servimos a um Deus que venceu a morte, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Eu te peço, meu Pai, para que o Senhor coloque no nosso coração somente aquilo que é a tua vontade, que não surja em nosso sentimento nada daquilo que nos afasta de ti, mas pelo contrário, nós possamos sentir o teu Espírito Santo agindo em nosso coração, transformando a nossa vida, transformando a nossa mente. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Palavra abençoada. Tenho uma absoluta convicção de que Deus deve ter falado com você aí, como Deus falou comigo também. Eu acho bom sentar e ouvir, e é um prazer para mim poder sentar e ouvir depois de longos domingos em que só eu falei. Então vocês devem estar cansados da minha voz, eu acho que deve estar mesmo. Mas agora outras pessoas também vão nos abençoar, e eu fico muito feliz de ver a Igreja de Cristo funcionando. Isso pra gente é um grande motivo de alegria e bênção. Então, percebendo tudo isso, né, percebendo esse momento, né, e que Deus está preocupado com as nossas vidas, né? Deus está preocupado com os nossos corações, e Deus quer falar com a nossa vida. Quão grande bênção é. Lembrando sempre, né, que nós temos as nossas programações durante a semana. Quarta-feira aí nós temos o nosso culto de ensino. É um culto de ensino, um culto de exposição da palavra de Deus. Tem sido essa semana agora eu fui muito abençoado pelos irmãos, as participações. Então vem participar conosco, deixa Deus falar com você através da sua vida. É muito bom poder usar a internet aí para poder fazer encontros, e é fantástico que vocês também participem disso. Vamos encerrar nosso culto? Que Deus possa ter falado com você hoje e que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar?
Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse culto. Senhor, abençoe-nos durante o resto da semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as eternas consolações do Espírito de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, agora e para todo sempre, e toda a igreja Israel do Senhor possa dizer amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito mais que abençoada.